Sinara, todo mundo me conhece desde pequenininha aqui dentro da igreja, né? Mas como eu costumo dizer, às vezes a gente conhece as pessoas, mas a gente não sabe da história delas, né? E quem é a Sinara? A Sinara pequenininha que foi crescendo aqui dentro da igreja. Boa noite. Meu nome é Rosa Verdade. Bom, vocês já me conhecem, né? Eu sou a Sinara e eu vim para a igreja por conta da minha tia, da Sol, do Culto de Desbravadores. Me batizei com 10 anos de idade e fazem exatamente 19 anos que eu sou adventista. E olha só, e ao longo desses 19 anos, Sinara, muita coisa aconteceu, né? Quem me conhece aqui desde pequenininha sabe que eu sempre fui muito envolvida nas coisas da igreja, né? Já fui diretora de escola sabatina. E quando eu estava aqui em Xadá, eu amava, né, estar aqui, eu amava esse ministério e sempre tive muita vontade de trabalhar para o Senhor. Só que aí, quando eu fui embora para Fortaleza para estudar, né, tudo mudou. Eu vi outra realidade, né? Lá era mais difícil de eu ir para a igreja. E às vezes a gente coloca na cabeça que não precisa se congregar, que dá para a gente ser cristão em casa, e não dá, assim, por experiência própria. A gente precisa vir à igreja para se fortalecer. É nessa comunhão que a gente vai construindo também a nossa identidade espiritual, né? Eu acredito que o contato com os irmãos também nos fortalece, né? E aí, quando eu comecei a faculdade, eu não sei que quem já esteve, né, a gente começa a virar a cabeça. A gente começa a ver as coisas de outra forma. E aí, eu estudei numa faculdade não cristã, né, e eu comecei a colocar na minha cabeça: se eu não for para aula no sábado, eu vou perder os trabalhos, eu vou ficar atrás do pessoal, vai todo mundo ser conhecido porque está participando das atividades, e quem é que vai ser assinado? E aí eu comecei a não ir à igreja, comecei a assistir aulas aos sábados, e aí me afastei total, não sentia ânimo, não sentia nenhuma vontade de ir à igreja. E durante, eu sei que é isso, Sinara, mas nesse período não tinha vontade nenhuma assim, de ter um contato com a igreja, mas e com Deus? O teu contato existia? Eu acho que quando a gente não tem um contato mínimo na igreja, não tem como ter essa vontade em casa também, né? Então, eu estava numa fase totalmente obscura. E é naquela fase que quando alguém vem falar e chamar, a gente fica com raiva, porque a gente não quer saber. E aí, na faculdade, eu conheci uma pessoa que era adventista, que é a Maíra. E ela ficou igual a... Vocês viram o vídeo que a gente postou? Ela vem aquela menina chamar para ir para a igreja de novo. E ela foi essa pessoa na minha vida. Ela insistia muito para eu ir à igreja, né? Eu não quero. E foi bem numa fase também, assim, que eu tive crise depressiva. O Tiel que estava lá morando com a gente em Fortaleza, sabe bem, assim, foi um período bem difícil. E eu não queria saber, eu me escondi. E aí, o que foi que ela fez? Como eu não queria ir para a igreja, ela foi à minha igreja, e eu sou muito grata por isso. Ela não quer ir para a igreja não, pois a gente vai fazer o PG na casa dela. Aí o PG era eu, minha mãe, ela, o namorado, que hoje é esposo e outro amigo. Então éramos um pequeno grupo, literalmente. E aí eles foram ser a minha igreja lá na minha casa. Olha só, e foi aí que tudo mudou, Sinara. Isso, aí eu me rebatizei, né, em 2019, se eu não me engano. E, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se eu disser que eu tô aqui com vontade, não tô, porque nem todo dia a gente tem ânimo. Se eu disser que todo dia eu tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho. Só que, durante todo esse tempo, né, 19 anos, eu entendi que não importa a circunstância, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu devo estar. E eu sempre peço todo dia para que Deus tenha misericórdia, porque eu não sou boa. É igual aquele verso que o apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu vivo fazendo. E todo dia eu só peço para que Deus tenha misericórdia. E eu entendi que é aqui que eu devo estar, não importa como. Que Deus abençoe essa decisão da Sinara, né? É uma decisão difícil. A gente
luta contra a nossa própria vontade, mas Deus, Ele tem olhado e tem fortalecido. E a gente louva a Deus por isso. E você, se você também tem passado por momentos assim, momentos de dificuldade, eu não tenho vontade de ir para a igreja, insista, persista, mas persista no Senhor, que Ele te concederá forças para você estar aqui na casa do Senhor, servindo a Ele, adorando a Ele. E nesse momento, Sinara, que é um momento de adoração, é um momento também de gratidão, nós vamos ter o nosso momento de ofertar, né? Através das nossas ofertas, nós também expressamos o nosso amor e nossa gratidão ao Senhor. Vamos curvar nossa fronte e orarmos. Oramos. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por nos dar a oportunidade de ofertar e de dizimar. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor provê todas as coisas. O nosso trabalho nos dá o pão de cada dia. Então, que possamos, Senhor Jesus, ser gratos todos os dias pelo Teu bem para conosco. Eu te peço, Pai, que eu te agradeço em Teu nome. Amém. He
conceder-me a sua paz e pergunto dentro em mim onde estará. O caminho solitário procurei o meu Senhor. Caminhei por montes, campos e nações, por desertos e colinas, contemplei a natureza e dizia dentro em mim onde está. Eu quero encontrar Jesus e abrir o meu coração, poder lhe dizer: eu preciso de você. Como longe eu estive a morrer sem tentando encontrar você, mas por onde andei, em toda parte, não te achei, meu Senhor. O caminho em que seguia, pude ver que o malfeitor estava preparado para mim, cruéis armadilhas. Quando o perigo ali chegava e o Senhor com suas mãos de poder, de um lugar que não sei, baniu o mal criador. Percebi que em todo momento a cruz esteve a me proteger, e com grande amor livrou-me da perdição. Comentando o tempo eu não pude ver, mas sei que ele esteve ali para me proteger, e amar, me salvar da morte, meu Jesus. Boa noite. Como é bom estarmos aqui mais uma noite. Obrigado, irmão, pelo louvor. Com certeza nós somos abençoados através dessa canção. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1. Nós vamos falar um pouquinho sobre milagre hoje. Jonas, capítulo 1. Jonas fica no finalzinho do Antigo Testamento, depois de Obadias. Logo depois de Obadias, você vai encontrar o livro de Jonas. Mais uma vez eu quero destacar a minha alegria, satisfação em estar aqui nessa noite, para podermos juntos compartilhar a palavra de Deus. Jonas, capítulo 1. Escuto o maravilhoso som das folhas da palavra de Deus sendo passadas.
a sua Bíblia aberta, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por cada um de nós. Obrigado por tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado. Obrigado porque teu Santo Espírito nesta noite nos trouxe até este lugar. Neste momento, Senhor, nós já nos encontramos com a tua palavra aberta. E nós queremos, ó Deus, que esta palavra ela possa encontrar um lugar especial em nossas mentes e em nossos corações. Venha falar conosco, que mais uma vez eu seja somente um instrumento usado pelo Senhor nesta noite. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados e permanece conosco em nome de Jesus. Amém. Como eu mencionei, nós vamos falar um pouquinho sobre milagres. E o que seria milagres? A gente já poderia começar perguntando o que seria milagres, o que é milagres, qual a definição de milagres. Mas antes mesmo de falar um pouquinho sobre a definição de milagres, mas que você deixe a sua Bíblia aberta, daqui a pouco nós vamos ler. Antes mesmo de falar sobre a definição de milagres, existia uma criança adolescente que decidiu se batizar. Ela decidiu fazer parte da igreja adventista e ela decidiu se batizar. E naquele dia festivo, no sábado, a criança adolescente foi levada da igreja, à frente da igreja, e foi feita a profissão de fé. Não é comum, todos nós conhecemos esse processo. Só que o ancião da igreja, ele achou pouco a profissão de fé. E ele queria saber se aquela menina, ela de fato tinha entendido o que era fazer parte da igreja, se ela sabia a decisão que estava tomando, se ela conhecia sobre a Bíblia. E ele começou a fazer algumas perguntas difíceis para ela, sem ter combinado nada. E ela estava lá à frente. E em uma das perguntas ele perguntou para ela se ela sabia o significado das 2.300 tardes e manhãs, profecia que está lá na escritura em Daniel, capítulo 8:14. E a menina não soube responder. E ele disse: você então não está preparada, porque eu não vejo milagre aqui. A Bíblia é muito simples, humilde e usada por Deus, eu acredito. Naquele momento, ela olhou para aquele irmão e disse: olha, eu não sei para você qual é a definição de milagre, mas eu sei que Jesus transformou a minha vida. Até pouco tempo, eu era uma menina birrenta, brigava com tudo e com todos, não conseguia viver bem em sociedade. Só que depois que eu aceitei a mensagem, eu não sou mais birrenta, vivo bem com os pares, com os meus familiares e tenho paz em minha vida. Para mim, isso é milagre. Naquele momento, aquele irmão ficou obviamente colocado no chão, né? E ela foi batizada, para honra e glória de Deus. Eu li essa história recentemente e eu trouxe porque às vezes a gente, quando fala de milagres, a gente pensa em coisas muito extraordinárias, mas a nossa mente está tão limitada a comparar o milagre, o extraordinário, com curas de doenças, que a gente acha que transformar no coração não é um milagre. Que o fato de uma pessoa aceitar a Jesus Cristo não é milagre. Mas veja, a nossa condição é uma condição de pecador. Nós somos seres humanos fracos, falhos, débeis pecadores. Então, quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa, quando uma pessoa aceita a Cristo, o milagre está acontecendo. Isso é milagre. Eu queria que você passasse, por favor, o slide. Milagre, a definição de milagre é basicamente um evento sobrenatural, cuja origem não se pode explicar. Ou uma intervenção natural, sucesso extraordinário, prodígio, maravilha. Essa palavra ela vem do latim e ela significa justamente isso, esse algo sobrenatural. E como eu mencionei, essa história que foi contada é uma história que fala um pouquinho sobre milagres, mas a gente às vezes associa a uma questão diferente. Eu quero convidar vocês a lerem comigo o versículo 1, que diz assim:
Pode passar para o próximo, por favor? Versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, verso 2: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Verso 3: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele povo. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Vamos parar um pouco a leitura por aqui. Apenas contextualizando, Jonas, ele foi um profeta que viveu ali aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Mais precisamente 735, no reinado de Jeroboão II, o rei de Israel. Nessa época, o povo de Deus tinha como inimigo, como na verdade, Nínive era uma cidade onde estavam os maiores inimigos do povo de Deus. Nínive, queridos, essa cidade era uma cidade, inclusive, relativamente grande para a sua época. Nínive, por exemplo, tinha aproximadamente 13 quilômetros de circunferência e era uma cidade um pouco maior que Quixadá. Para aquela época, inclusive, os grandes historiadores, um comentário bíblico adventista fala que era uma cidade grande, era uma cidade que tinha 120 mil habitantes. Então, para a época, era uma cidade relativamente grande. E essa cidade era uma cidade onde a idolatria imperava. Era uma cidade onde a prostituição, promiscuidade também imperava. Era uma cidade onde os deuses, eles eram terríveis, porque as pessoas que cultuavam esses deuses pagãos, os deuses falsos, elas cometiam atrocidades em nome das suas religiões. Era uma cidade terrível, muito terrível. E era a cidade arqui-inimiga de Israel, do povo de Deus. E Jonas, como eu mencionei, ele foi escolhido por Deus para ser um profeta na época em que Israel era governada por Jeroboão II e na época em que Nínive estava em uma decadência moral e queria atacar, inclusive, o povo de Israel, o povo de Deus, o tempo todo. E aí Deus, ele chega para Jonas e diz assim: Jonas, dispõe, vai rápido, vai depressa, vai para Nínive, para que lá você possa pregar a minha palavra. E o Senhor falou diretamente com Jonas. Só que sabe o que é que acontece? Pode passar, por favor? Sabe o que é que acontece? No versículo 2 nós lemos o quê? Jonas fugiu da presença do Senhor. Depois que Jonas recebeu a ordem do Senhor, nós não vemos Jonas argumentando com Deus, falando alguma coisa para Deus. Não há. Simplesmente Deus dá ordem para Jonas. E veja, Jonas, ele recebe Deus dizendo assim: olha, você vai para Nínive. Só que Jonas, ao invés de seguir para Nínive, ele foge da presença do Senhor. Ele não fala nada e simplesmente foge da presença do Senhor. Todos nós, em um ou outro momento na vida, tentamos fugir da presença do Senhor. O processo de separação de Deus é progressivo e muitas vezes imperceptível, já diz esse pensamento. Eu concordo com ele. Eu não sei quantos estavam aqui na segunda-feira, eu lembro de alguns rostos aqui, mas nós falamos um pouquinho que ninguém acorda em um belo dia e diz: eu decido hoje, somente por hoje, que não vou fazer mais parte dessa igreja. Que eu não quero mais ser servo de Deus. Não existe esse pensamento. Não é do dia para a noite. Não é repentinamente. Esse processo de afastamento de Deus, ele acontece gradativamente, paulatinamente. Não é algo que acontece de uma hora para outra, mas é algo gradativo. E em algum determinado momento da vida, todos nós
eles fugimos. E eu digo tentamos. Por que eu digo tentamos? Porque por mais que tentemos, nós vamos ler daqui a pouco um texto bíblico que fala sobre isso. Nós não conseguimos fugir da presença do Senhor. Agora, olha o que é interessante na história de Jonas. É que ele desce para poder, ele deveria ir para Nínive. Se vocês perceberem aqui nesse mapa, Jonas estava aqui em Jó. Hoje eu acabei esquecendo de trazer o meu passado de slides, aí eu não tenho laser para poder apontar para vocês. Mas eu acredito que todos estão conseguindo contemplar aqui e entender. Jonas estava aqui em Jó. E ele deveria simplesmente pegar a sua passagem e partir para Nínive, que ficava longe, cerca de 800 quilômetros de distância. É até uma viagem considerável, né? Esses dias eu cheguei de Alagoas, estava passando as férias com os meus familiares e fiz uma viagem de aproximadamente 900 quilômetros. E uma viagem que durou 15 horas de carro. Saí daqui até Alagoas. Naquela época não tinha carro, né? Então a viagem era um pouco mais longa. E Jonas sabia justamente dessa distância. Só que ao invés de Jonas seguir para Nínive, Jonas ele pega o barquinho para ir para onde? Para Tarsis. E Tarsis era perto ou era longe? Muito mais longe, porque se Nínive já era distante, Tarsis era muito mais distante. Tarsis ficava cerca de 3.400 quilômetros. Inclusive, muitos historiadores, teólogos acreditam que ficava na região da Espanha. Por isso, a seta está apontada para lá. Hoje Espanha. Tarsis ficava a 3.400 quilômetros. O que Jonas queria era fugir da presença do Senhor. Ele manda ele para cá, são 800. Se eu pegar 3.400, eu já vou estar bem distante. E aí não tem mais solução, né? Já está tudo certo e eu consigo fugir da presença do Senhor. Só que os planos de Jonas, eles foram frustrados. Pode passar para o próximo, por favor? Por quê? Porque minha pergunta, próximo, por favor. Será que nós podemos fugir de Deus? Será que é possível fugir da presença de Deus? Aí nós vamos agora para o livro de Salmos, capítulo 139, do verso 7 ao verso 12. Nós vamos ler aqui. Se você quiser ler na sua Bíblia, você pode abrir enquanto nós vamos lendo para podermos ganhar tempo. Nós lemos assim: para onde eu fugirei? Ou melhor, para onde eu irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, é certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Bom, essas foram as palavras do salmista Davi. E ele entendia um pouco a complexidade do poder divino, da presença divina. Davi lhe diz: será que é possível fugir? E aí ele responde. Como Davi ele era um bom poeta, ele não responde só assim, não. Talvez o nordestino mais retado simplesmente diria: você é doido? Claro que não. Mas ele, poeta, ele diz assim: se eu subir ao céu, tu vai estar lá. Se eu descer, tu também vai estar lá. Se a treva tentar me encobrir, o que é a treva? Porque tu és a luz. Então a treva não consegue, as trevas não conseguem me encobrir da tua face, não conseguem me distanciar do Senhor, não conseguem me esconder. Eu não posso fugir da tua presença. E já existe no livro de Salmos. Talvez as pessoas já pudessem ler isso aqui. E Jonas era o profeta de Deus. Então Jonas sabia disso. Só que mesmo sabendo disso, Jonas quis fugir da presença do Senhor. Ele se foi embora. E talvez você já conheça a história. Jonas vai, compra o seu bilhete, apresenta na portaria, ele embarca, na área de embarque, ele apresenta o bilhete, ele consegue embarcar,
e ele vai no barquinho, seguindo a Tarsis. Ele tenta, ele vai, só que no meio do caminho, alguma coisa acontece. Vem uma grande tempestade. Depois você pode ler, livro de Jonas. Vem uma grande tempestade. E as pessoas que ali estão começam a lutar contra aquela tempestade. Poxa, se está vindo a tempestade, a gente precisa fazer alguma coisa para que a gente não afunde. E eles eram pagãos, eles cultuavam vários deuses. E cada um começou a pedir para o seu Deus alguma coisa. Só que o Deus de barro, o Deus de prata, o Deus de bronze não faz nada, não consegue fazer nada, não tem poder algum. Então eles faziam o que faziam e nada acontecia. Eles dançavam a dança do sol, que estava chovendo, eles dançavam a dança do sol, tentavam fazer de tudo, mas não conseguiam. Então se lembraram que existia um homem que estava lá no barquinho. Chegaram para ele e perguntaram: você consegue dormir diante de uma tempestade como essa? Será que você não está vendo que a gente está clamando para os nossos deuses e nada tem acontecido? Quem é você? Por que você não clama ao seu Deus? Queridos, neste momento, a resposta de Jonas é a resposta de alguém que é servo de Deus. Ele diz: eu sou servo do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro. Agora veja que contradição. Se ele acreditava que era servo de Deus, do Deus Altíssimo, por que ele estava tentando fugir da presença de Deus? Naquele momento, diz o comentário bíblico adventista, o comentário bíblico Ênigos, diz que Jonas ele fala com convicção de que Deus poderia estar com ele. Mas como ele tinha tanta convicção, estava tentando fugir da presença de Deus. É um pouco contraditório, não? Mas quando as coisas apertam, Jonas entende, diz: não, eu sou servo de Deus. E ele entende: eu acho que é por minha causa que isso está acontecendo, porque eu acho que eu tentei obedecer à ordem de Deus, tentei fugir da presença de Deus. Então eles pedem: olha, então ora ao teu Deus, faz alguma coisa. Só que Jonas ele se recusa a fazer, porque é como se Jonas soubesse que se fizesse, Deus ouviria, Deus atenderia. Ele era profeta de Deus, ele foi chamado para uma missão, e ele não faz. E não resta outra alternativa pelos homens do barquinho, que eles tinham acreditado que, veja, ele é o culpado disso aí. Então ele ora, naquele momento se acalma, os homens inclusive começam a se admirar, porque o poder de Deus era muito maior, e Jonas é lançado no mar, ele diz: não, a culpa é minha, então podem me lançar. E Jonas é lançado no mar. Queridos, naquele momento em que Jonas é lançado no mar, um milagre acontece. Um grande milagre acontece. Porque no momento em que ele está lá no mar, no versículo 17 do capítulo 1, nós lemos assim: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por quantos dias e quantas noites? 3 dias e 3 noites. Jonas ficou no peixe. O milagre acontece. Ele é lançado no mar. Inclusive, na versão original, diz que ele é lançado nas profundezas do mar. Então Jonas não ficou boiando, Jonas não ficou nadando, ele foi de fato lançado nas profundezas do mar. Ele desceu realmente ao abismo, às profundezas do mar. E naquele momento, quando não existia escapatória, não existia bote salva-vidas, não tinha boia para que ele pudesse sobreviver ali naquele mar, o milagre acontece. Deus faz com que um grande peixe engula Jonas. E aqui, gente, eu queria só abrir um parênteses para que a gente possa ter cuidado com relação ao ensinamento que a gente passa quando a gente lê a história de Jonas. Deus, ele não pediu para que uma baleia engolisse Jonas. E às vezes a gente diz, para as crianças principalmente, que veio uma baleia, engoliu Jonas e Jonas ficou dentro da baleia. Não, não é isso que a Bíblia fala. No manuscrito original diz que Jonas foi engolido por um grande peixe
não era um mamífero, um grande peixe. Esse peixe aqui é uma espécie, inclusive de acordo com grandes teólogos adventistas, Ellen G. White corrobora com esta ideia. Acredita-se de que seja um peixe criado para esta finalidade. Você imagina o que Deus pensou fazer para poder conversar com Jonas? Criou um grande peixe. Foi um grande peixe especial para aquele momento, para que pudesse levar Jonas durante 3 dias e 3 noites. Jonas, e aí eu fecho parênteses. Jonas então ele vai para o peixe, fica lá, passa um dia, passa outro dia, e Jonas está lá. É um grande, gente, é um milagre, porque de onde vem o oxigênio suficiente para manter Jonas vivo durante aquele período? Se não for um milagre, eu não sei mais o que é milagre. Deus estava com Jonas nas profundezas do mar. Deus estava. É por isso que Davi fala: se eu descer até as profundezas do mar, ali estás também. Tu estás lá. Deus estava com Jonas naquele fundo do mar. Jonas dentro do peixe. Acontece uma coisa magnífica. Enquanto Jonas estava fugindo de Deus, ele não queria ir a Nínive, ele não queria pregar para aquele povo, para aquela cidade, queria fugir de Deus. Jonas sabia o que era certo, sabia o que tinha que fazer, mas ele não quis. Ele quis fugir da presença de Deus. Mas depois de estar dentro da barriga de um grande peixe, no capítulo 2, no versículo 1 do livro de Jonas, nós lemos assim, você pode acompanhar comigo. Dentro do peixe, Jonas orou a Deus o Senhor e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei com socorro e ouvistes o meu clamor. Jogaste nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E ele disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Vamos avançar para o versículo 10, depois você pode ler na íntegra, a gente não tem tempo para isso aqui, mas no versículo 10 diz assim: e o Senhor deu ordens ao peixe. Mais uma vez você vê peixe, não vê baleia, peixe. E ele vomitou Jonas em terra firme. Sabe, queridos, o momento de angústia de Jonas não tinha saída para ele. Ele sabia, acabou para ele. Nas profundezas do mar. Naquele momento, Jonas, ele olha para o Senhor. E no seu desespero, ele clama, ele pede por socorro. A pergunta é: será que Deus consegue ouvir alguém que está nas profundezas do mar? Será que Deus consegue ouvir alguém que foi tão longe da sua presença, que tentou sair da sua presença? Sabe por que eu pergunto isso? Porque existem muitas pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. E quando nós conversamos com essas pessoas, eu já tive algumas experiências. Essas pessoas olham para nós e dizem: eu já fui muito longe e não tenho como. Eu já andei longe demais dos caminhos do Senhor. Eu fugi da presença de Deus e não tem mais saída para mim. Eu não tenho como voltar mais à igreja. Por que cara eu vou voltar à igreja? Eu fugi da presença de Deus. Eu fiz coisas erradas. Eu desonrei o nome do Senhor. E sabe, tem verdade em tudo isso que está sendo dito. Só que não é tudo verdade. Porque de acordo com o que o salmista Davi falou, nós não conseguimos fugir da presença de Deus. Ninguém foi tão longe que não consiga voltar. Há saída. Há solução.
ouvido algum dia este pensamento em sua mente, lembre-se de que Jonas estava nas profundezas do mar, onde ninguém era capaz de escutar. Ele estava só. Mais de um dia, mais de 2 dias, não tinha saída para ele. É então que ele lembra do Deus de Israel. E ele clama com todas as suas forças. Ele clama ao Senhor. E nas profundezas do mar, o Senhor ouve a sua oração e faz com que o peixe possa vomitar Jonas. Mas não no mar, porque o milagre, queridos, para Deus é completo. Quando Jonas ora ao Senhor, o Senhor dá ordem para o peixe e ele vomita Jonas em terra firme, para que Jonas possa continuar vivendo. Isso significa dizer que não existe caminho longe demais da presença do Senhor. Não existe distância tão longa que Cristo não possa alcançar a vida de alguém. O Senhor Jesus, inclusive, está à distância apenas de uma oração. Só foi preciso uma oração sincera, uma oração, para que Jonas tivesse a sua vida transformada. Uma oração. E eu faço uma pergunta para você: como é que está a sua vida? Uma pergunta retórica. Como está a sua vida? Como está a sua vida na presença de Deus? Será que você já tentou em algum momento da sua vida fugir da presença de Deus? Talvez pior. Talvez você olhe e diga: mas Senhor, eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia, eu não tenho mais vontade de orar, eu não tenho mais vontade de cantar, eu não tenho mais vontade de ir à igreja, eu não tenho mais vontade de fazer nada. Contou isso aqui. Às vezes não tem vontade. E é preciso ter coragem para poder falar isso aqui à frente. Porque na verdade o que você falou está em muitas mentes. Só que pessoas não têm coragem de falar isso. E às vezes a gente não tem vontade. E a gente pensa que foi longe demais, que não consegue retornar. Só que eu reitero, não existe longe demais para Deus. Não existe. Até nas profundezas do mar, o Senhor é capaz de ouvir voz. Tem um amigo que eu já vou concluir. Um amigo, meu irmão. Eu conheci na concordagem, já somos amigos há mais de 13 anos. E concordamos juntos. Ele tinha um sonho de ser pastor. Trabalhamos juntos na campanha, fomos dupla. E ele muito esforçado, muito dedicado, fazia sua meditação, cantava. Todos os dias ele estava buscando ao Senhor e ali estávamos juntos. Até que eu desisti da concordagem, e é uma história que eu posso contar em um outro momento. Saí, fui fazer faculdade, voltei para a minha cidade. E ele continuou ali, trabalhando na concordagem, firme e forte. Passaram-se alguns anos e ele me falou que estava saindo da igreja. Ele não conseguiu passar na faculdade, não conseguiu estar bem na concordagem, e entre outras coisas, ele saiu da igreja. Mas nós continuamos a nossa amizade. Nós continuamos firmes. Naquele momento eu fiquei muito triste, porque ele era uma pessoa que eu via assim, muito potencial, um cristão, e agora estava longe. Queridos, ele começou a beber, muito jovem. Acredito que ele hoje esteja com 32 anos de idade. Muito jovem, começou a beber, começou a namorar várias mulheres, saiu literalmente da igreja. Literalmente da igreja.
Não vou desistir disso. E todos os dias eu sempre mandava meditação para ele. Todos os dias. Eu tenho alguns grupos e alguns amigos que todos os dias eu envio meditação matinal. Todos os dias. E eu segui. Eu tenho um quadro de oração e o nome dele estava lá no quadro de oração. Para as 2 paradas do dia, eu pudesse orar por ele e por todas as pessoas que estão ali no quadro de oração. Uma vez ou outra eu mandava uma mensagem específica para ele. Deixa escrito profecia. E o tempo foi passando, ele não me respondia, não falava nada, e eu mandava uma mensagem. E um dos dias que eu mandei a mensagem, eu lembro que ele olhou para mim, ou melhor, respondeu a mensagem dizendo: não adianta, porque eu já fui longe demais. E eu não tenho como voltar. Eu já fugi da presença de Deus. Não dá para voltar. E eu falei isso para ele: cara, não existe longe demais para Deus. Você pode voltar. Ele disse: você não entende. A vida que eu levo hoje é uma vida de desgraça, é uma vida de promiscuidade. Não tem como. E realmente eu olhava assim, às vezes com o olhar humano, e dizia: realmente, não dá jeito não, acho que é melhor até parar de fazer isso. Mas nós continuamos orando, vendo as meditações, e no final do ano passado eu recebi uma mensagem do meu celular e era dele. E nós chamamos de Maninho. Eu chamo ele de Maninho, ele me chama de Maninho. E ele dizia assim: Maninho, obrigado por suas orações. Eu estou sentindo que eu preciso voltar. E eu me emociono porque foi um momento muito feliz para mim. Porque às vezes a gente pensa que milagre é outra coisa, mas isso é milagre. E aquilo parece uma chama para que eu pudesse orar mais, orar mais, orar mais. Então, próximo ali ao final do ano, ele disse: o Senhor me abençoe. E hoje eu estou voltando para os braços dele. Ele se batizou e segue firme no Senhor Jesus. Não há longe demais para Deus. Não é impossível para Deus. E eu falo isso porque talvez exista alguém aqui que pense que não tem mais como voltar. Mas eu digo para você: tem como voltar. E se você está aqui hoje é porque um milagre já aconteceu. É porque o Espírito Santo já começou a trabalhar em sua vida para que você pudesse estar aqui. Eu li um texto, eu queria compartilhar com vocês ainda. O texto diz assim: ninguém é tão forte que nunca tenha chorado. Ninguém é tão fraco que nunca tenha vencido. Ninguém é tão suficiente para nunca ser ajudado. Ninguém é tão inválido que nunca tenha contribuído. Ninguém é tão sábio que nunca tenha errado. Ninguém é tão corajoso que nunca teve medo. Ninguém é tão medroso que nunca teve coragem. Moral da história: ninguém é tão alguém que nunca precisou de Deus. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus. Não quer nada para recomeçar. Ninguém é tão alguém que nunca precisa de Deus. Você tem a chance hoje de voltar para os caminhos de Deus. Ah, professor, mas eu já sou adventista. Isso não quer dizer nada. Existem tantos adventistas que estão sentados nos bancos das igrejas, mas que a mente está lá fora, que o coração está distante de Deus, que está aqui na terra e solo firme, mas a mente já está lá nas profundezas do mar, distante. Hoje, Deus está convidando você a ser alguém na presença dEle. Hoje, Deus está convidando você para voltar para os seus braços de amor. Não é para se batizar
eu aceito. Não. É simplesmente para você dar um abraço em Jesus através da oração e dizer assim: Senhor, eu aceito recomeçar, eu aceito estar em tua presença. Nós vamos cantar uma canção agora. E enquanto nós cantamos essa canção, eu gostaria que você pudesse também cantar, porque é uma canção muito conhecida e a letra vai estar passando no telão. Eu queria que você se rendesse aos pés de Jesus, porque é disso que a música vai falar. Eu me rendo. Então que você se renda aos pés de Jesus. Se você está distante, se renda. Hoje é o momento. Agora é a hora de nos rendermos e de voltarmos aos braços.